Ok, é uma honra para mim estar de volta aqui ao Diálogos. E aqui na Mediateca do Kazenga, para falarmos mais uma vez sobre o Congo e a sua geopolítica. O Congo, a República Democrática do Congo, também conhecida como ex-Zaire, que alcançou a sua independência ainda nos anos 60, teve como seu primeiro presidente Joseph Kasavubu e o seu primeiro-ministro, chefe do governo, Patrice Emery Lumumba. Depois do assassinato de Patrice Lumumba e, consequentemente, a deposição do ex-presidente Joseph Kasavubu, ascendeu ao poder um senhor que primeiro chamou-se Joseph Désiré Mobutu, que mais tarde veio rebatizar-se com o nome Mobutu Sese Seko Konko Ndwazabanga, né? Inicialmente parecia ser daqueles líderes que vinham para o resgate da própria identidade africana, só que o poder é tão doce, tão suculento, que acabou por se vulneralizar e tornou-se dos piores líderes que essa África já conheceu. Eu às vezes tenho tido dificuldades em tratar essas pessoas líder, porque sou adepto de um outro conceito de liderança, ou seja, a liderança é muito mais transversal do que simplesmente estar na pirâmide de uma determinada instituição. Para mim são mais chefes, mais chefões, mais ditadores do que propriamente líderes. E infelizmente o Congo Democrático passou por todo esse processo, tendo em conta um elemento muito cobiçado, que são as riquezas do Congo. Todos nós aqui estudamos e a primeira vez que tivemos contacto com a tabela periódica de Mendeleev ainda foi no segundo ciclo ou no primeiro ciclo, né? E conhecemos aquela famosa tabela periódica de Mendeleev, onde tem vários elementos químicos, e é incrível que todos aqueles elementos estão presentes no Congo. Ou seja, o Congo é uma potência do ponto de vista de minerais, altamente, praticamente é considerado inclusive dos países mais ricos do mundo em potência. E mesmo assim tem o povo, um dos povos mais miseráveis do mundo. O Congo é atacado por todos os lados, né? Inclusive a MONUSCO, que foi a missão de paz que as Nações Unidas meteu no Congo, depois de 4 anos, os primeiros relatórios dados por órgãos independentes das Nações Unidas chegaram à conclusão que aqueles camaradas foram lá para provocar a paz, ou seja, cultivar a paz. Não só semearam o terror, como foram também os principais causadores de estupros e violações contra mulheres congolesas. Há um médico congolês que se chama Dr. Karagwe, que recentemente tinha sido nomeado também para o Nobel da Medicina, mas ele nunca conseguiu ganhar, se calhar todos nós sabemos porquê. Ele fazia cerca de mais de 5 mil cirurgias por dia por mulheres vítimas de estupro. E o Congo acaba por ser este condão muito negativista. Então nós vamos falar hoje da geopolítica do Congo e a influência das grandes potências na estabilidade política e social. Por favor, pode passar para o próximo slide. Bem, é importante que nós saibamos, e isso é um elemento inicial em conceituação, que nós saibamos o que é necessariamente a geopolítica e quais são os seus objetivos, quais são os temas abordados da geopolítica. Bem, a geopolítica é uma área da geografia, portanto, que tem como objetivo fazer interpretação de fatos da atualidade e desenvolvimento político dos países usando como parâmetro principal as informações geográficas. E nós estamos a falar, quando falamos de informação geográfica, estamos a falar do Congo, que está num determinado território, que está na região dos Grandes Lagos, e que durante algum tempo pregou-se o espírito da desgraça e também do azar, não é, do Congo em relação a muitas teorias que foram criadas. Há um ator, um panafricanista, mas na verdade é martinicano, das ilhas, né?
da Martinica, que era o Frantz Fanon, que dizia que a África tem um desenho de um revólver e que o gatilho está precisamente no Congo. Ou seja, o Congo acaba por ser a pistola, né? Ou seja, o local onde está o gatilho que se disparar a África entra na rota do desenvolvimento. E os objetivos da geopolítica é a compreensão e a explicação dos conflitos internacionais da atualidade e das principais questões políticas da atualidade. E o Congo é atualidade desde 1960, né? Só para ter uma ideia, o Congo desde 1960 é atualidade, ou seja, os problemas no Congo começaram desde a sua independência. E alguns temas abordados que na geopolítica são estudados têm precisamente a ver com a globalização, o conflito árabe-israelita, a influência dos Estados Unidos no mundo atual, a nova ordem mundial e o uso dos recursos energéticos no mundo. Isto é o mais importante, porque o Congo só está assim exatamente por causa desses recursos. E quando nós falamos da nova ordem mundial ou da influência dos Estados Unidos no mundo atual, fizemos-lo exatamente nessa perspectiva, porque desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos entram na guerra e é obrigado a entrar na guerra por questões de natureza política e depois também hegemônica, porque estamos aqui recordados que o assalto final à Alemanha nazista, houve um conjunto de países que a história universal retrata de aliados. E estava à cabeça os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a Rússia, que tornaram-se aliados naquela altura e hoje são inimigos movidos por amor e ódio. Este amor e ódio entre a Rússia e os Estados Unidos formou aquele processo histórico que se chamou Guerra Fria. Na verdade, eu sempre que me perguntam sobre a Guerra Fria, eu gosto de dar uma explicação não muito científica, mas terra a terra para compreendermos. A guerra é fria porque a guerra nunca foi nem na Rússia nem nos Estados Unidos. Ou seja, para eles nunca existia guerra. O que é que eles faziam? Encontravam palcos, outros palcos, para a exibição do seu poder militar. O Congo foi um deles. E, aliás, nós em Angola também vemos isso. E quem estudar a história de Angola, mais precisamente a guerra de Angola, e se tivermos que falar a batalha mais longa depois da Segunda Guerra Mundial, que foi em Angola, conhecida como a Batalha do Cuito-Cuanaval, conseguimos ver que haviam dois elementos que, na verdade, era uma luta ideológica. Por um lado, a FAPULA, o MPLA, o governo de Angola, apoiados pela Rússia, Cuba, né? E, por outro lado, a UNITA, apoiado pela África do Sul e os Estados Unidos. Portanto, no fundo, conseguimos ver que havia aí uma luta ideológica e os palcos dessa luta estão sempre fora dos Estados Unidos e fora da Rússia. De recordar que um dos poucos momentos que os Estados Unidos sentiu de facto o peso de uma guerra, de uma invasão, foram em dois momentos. Em 1945, no famoso ataque de Pearl Harbor, né? Quando a Força Aérea Japonesa atacou portanto, no Pacífico, a base naval norte-americana, e agora recentemente quando Bin Laden, então, quando a Al-Qaeda atacou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. De resto, de uma maneira geral, sempre foi muito difícil os inimigos ou adversários militares ou políticos dos Estados Unidos invadirem o seu próprio território e terem uma guerra naquele local. Portanto, isso tem precisamente a ver também com a própria política externa norte-americana, que, na perspectiva de um amigo meu, o professor Olívio Colombo, diz sempre que é a continuidade da política interna. Ou seja, é lá fora onde nós conseguimos obter a segurança. Portanto, por esse motivo é que quer os Estados Unidos, quer a Rússia, no âmbito da Guerra Fria, sempre encontraram palcos para a luta fora do seu próprio território. Uma maneira muito inteligente de proteger o seu país. Por favor, próximo slide. Pois, então, estes são os temas que são necessariamente abordados em matéria de geopolítica ou política externa. Agora, quando nós falamos da nova ordem mundial, leva-nos a um contexto também de pós-Segunda Guerra Mundial, porque é importante que nós saibamos que
depois a Segunda Guerra Mundial para a África foi feito num contexto de colonização, ou seja, não havia nenhum Estado independente, eram colônias de países europeus e a própria criação a criação da Organização das Nações Unidas também foi feita nesse contexto, o que quer dizer que os países africanos, quando ratificaram a Carta das Nações Unidas, fizeram não no processo de criação, mas já a instituição estava criada. A República Democrática do Congo, como eu disse no princípio, que também era ex-Zaire, porque Zaire foi batizado por Mobutu Sese Seko, e quando o Kabila chega ao poder, volta ao nome anterior. Do ponto de vista territorial, é o terceiro maior país em extensão em África, e ele faz fronteira, conforme vocês conseguem ver no mapa, faz fronteiras com cerca de 10 países, né? A República Centro-Africana, o Sudão, o Uganda, o Ruanda, o Burundi, a Tanzânia, a Zâmbia, Angola, o Congo e também os Camarões. Só desse ponto de vista já se consegue notar que um esforço muito titânico do próprio Estado, e deve haver capacidade, se são introduzidas autoridades por via democrática, é importante que essas autoridades tenham competências de proteger o seu país de determinadas invasões. Portanto, seria redundante o governo congolês entender que não há controle das suas fronteiras por consequência da dimensão territorial. E olha que existem muitos países nessa condição. Refiro-me, por exemplo, à China, refiro-me à Rússia, refiro-me ao próprio Estados Unidos. E há um outro elemento que é muito importante também nós frisarmos, que as potências, quando se querem afirmar, há dois elementos fundamentais, duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão territorial, quer dizer, tem que ser um país grande, e a outra, a segunda dimensão, é a dimensão demográfica, ou seja, tem que ter muitas pessoas, portanto, não é uma meia dúzia de gatos pingados que vai ser uma hiperpotência. Por exemplo, São Tomé, que tem 200 mil habitantes, quer dizer, nunca se poderá afirmar como uma hiper ou mega potência. Por favor, o slide a seguir. Conforme vocês podem ver, o Congo tem uma grande diversidade étnica. Ele tem mais de 200 grupos socioculturais. E nós às vezes estamos aqui no debate entre grupos étnicos e socioculturais. Esse é um desafio até, aliás, eu já falei com o Isidro, vai ser um dia importante. Nós chamamos o professor Mbala Musunzi Vita, que fez agora o seu pós-doutorado em História da África, para dizer que há determinados conceitos que já foram ultrapassados, e isso só vem provar que nós Angola, não estamos a acompanhar, pelo menos academicamente, os passos do desenvolvimento do próprio continente em relação à África. O termo étnico já não se usa a nível da África Central. Ela foi substituída por grupos sociocultural por causa do peso preconceituoso que a palavra etnia carrega em si. Portanto, o Congo tem esse mosaico cultural muito grande, para além das riquezas também que tem. A seguir, por favor. A história política do Congo é marcada por 3 grandes momentos, na verdade são 5 momentos, houve um erro de edição. O primeiro momento é a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim foi o maior erro, né, que o processo colonial por si só foi o erro. Por um lado, veio também para demonstrar a união dos europeus em relação à África, ou seja, quando começaram a chegar as primeiras embarcações em África, os europeus começaram a lutar entre si, né, para ver quem pegava a África. Mas depois eles sentaram e perguntaram-se: mas por que nós temos que lutar por um continente que chega para todos nós? Ok. Para que temos que lutar por um continente que chega para todos nós, tem riqueza para todos nós? Então foi assim que foi promovido por von Bismarck uma conferência onde foram divididos com réguas quadros. Vocês sabem que a África
haviam vários reinos, e na perspectiva do professor Patrício Baticama, em Democracia no Louvre, até reprova o conceito de reinos e fala em impérios. Ou seja, um império tinha vários reinos, e desses reinos, uns eram amigos, também não podemos aqui branquear a verdade, outros eram inimigos. E no âmbito da Conferência de Berlim não se levou em conta esse fator, ou seja, separaram-se povos amigos e uniram-se povos inimigos. Por isso é que depois da divisão da África, que a bibliografia ocidental chama partilha de África, as guerras que sucederam foram chamadas guerras étnicas ou tribais, porque juntaram-se povos que não tinham relações de proximidade e separaram-se povos que tinham relações de proximidade. O segundo momento tem precisamente a ver com a independência do Congo, conforme já disse no princípio. E o terceiro momento tinha a ver com o assassinato de Lumumba, que hoje há uma coisa que eu gosto muito nos Estados Unidos, nos americanos, é que eles depois de 25 anos desclassificam os documentos, ainda que secretos. E hoje já estão desclassificados os documentos sobre a morte de Patrice Lumumba. Foi de facto assassinado a mando da CIA. E há um documentário que eu pelo menos comprei na rua, num disco pirata, não consegui encontrar o original, violando obviamente os direitos do autor com toda a legitimidade. O título do documentário é Mobutu, le roi do Zaire. Neste documentário aparece o chefe da CIA no Congo, que conta toda a verdade em torno do assassinato de Patrice Emery Lumumba. E depois vem o consulado do Mobutu Sese Seko Kungwendu Azabanga e finalmente o assassinato de Laurent Kabila. O Laurent Kabila, que invadiu o Congo militarmente em 1997 com a deposição de Mobutu, chega ao poder, que também infelizmente foi morto por um segurança seu. E hoje era um tabu em Angola, pelo menos, falar sobre a invasão de Kabila no Congo, mas depois do documentário, da entrevista que o falecido ex-chefe do Estado-Maior angolano, o general João de Matos, fez e falou da presença militar no Congo, quer dizer, já deixou de ser proibido, agora já se pode falar, né? Portanto, Angola apoiou a invasão do Congo por via de Kabila, e até hoje não se sabe, de facto, não se consegue saber quais são os elementos que estiveram, de facto, na base do assassinato de Laurent Kabila. Depois, a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim nós sabemos que foi realizada entre 1884 e 1985. Eu já disse aqui que teve como o ideólogo, né, Otto von Bismarck. O evento durou cerca de 3 meses e foram várias negociações secretas e visava, primeiro, garantir a livre circulação do comércio no Congo e na bacia do Níger, portanto, onde os europeus pilhavam as riquezas da África e chegavam, portanto, até a Europa, e também com o compromisso de lutar com o fim da escravidão no continente. Mas o fim da escravatura no continente era na perspectiva do tráfico. Ou seja, o mais importante não era necessariamente a abolição do tráfico de escravo. E há bibliografias alternativas que falam exatamente da perspectiva oficial, ou seja, o fundamento não era acabar com a escravatura, mas sim com o tráfico de escravatura. A intenção era precisamente a legalização da venda de escravos, não é? Que é um elemento tão berrante, tão deprimente para seres humanos que têm direitos, liberdades e garantias, mas que nunca exerciam porque houve esta imposição, houve essa política colonialista fundamentada no racismo, mas também com um pendor capitalista. Agora, a independência do Congo, conforme vocês veem aí, duas figuras que, infelizmente, a figura do lado direito, refiro-me ao Mobutu, quer queiramos, quer não, vai ser sempre falado, sempre falamos da história da República Democrática do Congo, e o Lumumba, que é uma figura imprescindível para a história, não só do Congo, como também da África. Na década de 40, portanto, quando Lumumba, portanto, começou com a luta para a libertação do Congo, ele acaba por ser eleito primeiro-ministro.
qual era o problema em relação ao Patrício Lumumba? Se virem bem, a nível da própria África, mesmo na precursão do precursores do panafricanismo, a ideologia que os líderes africanos pregavam era mais socialista, com algum pendor comunista em detrimento de capitalista. Justamente por quê? Porque o processo colonial esteve ligado ao capitalismo. Ou seja, não havia como tu lutares contra uma política, uma ideologia e depois, no auge da sua independência, quer seja política, quer seja econômica, você aderir um sistema ao qual você lutou. Mas havia toda uma necessidade de fazer com que o Congo Democrático nunca tivesse uma independência da Bélgica, uma independência política, mas nunca deixasse de ter a independência econômica. E quando Patrício Lumumba faz aquele discurso na tomada de posse, muitos dos investidores europeus entenderam que a aproximação de Lumumba à Rússia poderia fazer do Congo o baluarte do comunismo em África. Então havia toda uma necessidade de Lumumba ser banido. E é daí que surge a ordem para o assassinato de Patrício Lumumba. Depois que Lumumba foi sequestrado e assassinado, eis que ascende um elemento que falava muito bem até, era um jornalista, um cidadão licenciado em comunicação social, que já tinha sido soldado na tropa belga, que trabalhava diretamente com Lumumba e às vezes exerceu função também de secretário para a informação, o senhor Mobutu, que na verdade, apoiado pelos Estados Unidos, acaba por apoiar este golpe e ele depõe quer o primeiro-ministro Patrício Lumumba, quer o presidente da República, Joseph Kasavubu, e chega à presidência da República e auto-intitula-se Marechal. Na verdade, o Mobutu era o rei dos adjetivos. Ele era o presidente da República, fundador da nação, era o chefe d'État, ele era tudo. Eu lembro-me de uma entrevista que um jornalista francês fazia a ele no seu palácio em Kinshasa, em Badulit, na sua terra natal. Perguntou se podia tratá-lo por chefe d'État, marechal, comandante da República, presidente da MPR. E o que é que ele preferia? E ele dizia, como vou ler? Como tu quiseres. Né? Pois, então havia um culto à personalidade. Na verdade, o Mobutu estreia o culto à personalidade. Havia um hino do Movimento Popular de la Libertação do Zaire, que é o MPR. O hino era, lembro-me das primeiras frases, era Logo tamunene boia calisaka imperramo kufawaya. Quer dizer, para vocês que pensam que o MPR vai morrer, enganam-se, vocês vão primeiro. E quando passasse esse vídeo na televisão, vinha a foto do Mobutu a voar entre as nuvens. Quer dizer, aquilo era o tal culto à personalidade, por um lado. Por outro lado, o Mobutu entendia que o MPR era um partido nacional. Sendo um partido nacional, il n'y a pas oposition. Nous sommes juste position. Ou seja, o Mobutu defendia que não havia oposição no Zaire, que foi até buscar um elemento gramatical para justificar o seu apego ao poder, justa posição. Né? É o hífen, entre o MPR e o povo zairense havia um hífen. Né? Então era uma justa posição e não havia necessariamente oposição. Só não sei como é que ele pensou nisso 2 segundos antes da morte. Né? Pronto. Pois é, os minerais e a guerra. Se nós tivermos que abordar isso do ponto de vista assim, eventual, parece não haver algum nexo de causalidade, né? Mineral, guerra, parece que não há ligação nenhuma. Mas para o Congo tem todo sentido. É importante para os saqueadores que o Congo Democrático continue com este conflito, continue com esta guerra, para que os minerais sejam exportados
sejam retirados de forma grátis, de forma sem policiamento. E em 2012 houve relatos de um jornalista sudanês chamado Leopoldo William, que informou que naquele ano o país que mais vendeu coltan foi o Ruanda. E a questão que se coloca é precisamente essa: não há coltan no Ruanda, como é que ele vendeu mais? Né? Então tem precisamente a ver com essa política de pilhagem. E vocês viram no documentário, em 1994, quando, deixa-me já aqui vender o meu peixe, eu escrevi um livro sobre o genocídio do Ruanda, Bósnia, Kosovo, Ruanda e o Conselho de Segurança na gestão dos 3 conflitos, onde eu faço duras críticas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo em conta que conseguiu impedir o genocídio na Bósnia e no Ruanda, mas não, na Bósnia e no Kosovo, mas não o fez em relação ao Ruanda. E quando a LTR de Paul Kagame, a LFR do Paul Kagame, que é a Frente para a Libertação, consegue entrar no Ruanda e expulsar os rebeldes Hutus que massacravam os Tutsis, muitos desses rebeldes Hutus infiltraram-se, né, nos refugiados que foram para a fronteira depois do Kivu. E o Paul Kagame, que estudou nos Estados Unidos, sempre teve apoio norte-americano, praticamente pediu uma espécie de permissão aos Estados Unidos para massacrar aqueles refugiados sob o fundamento de que eles eram Tutsis que estavam a se rearmar para voltar a atacar o Ruanda. E daí ter feito um outro genocídio fora do Ruanda que fez o somatório do número de mortos que até hoje continuam a padecer no Congo Democrático. Já se fala em mais de 6 milhões de pessoas, não é? Já pelo menos mais 2 milhões que o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, se com os judeus houve aquela comoção geral, obviamente que com os pretozinhos de quinta não aquece nem arrefece. Bem, há aqui um elemento que tem precisamente a ver com o impacto socioeconômico dessas pilhagens. É importante também que, sempre que fazemos abordagem em relação ao Congo, temos que ter a noção de que, às vezes, muitos desses líderes que são colocados lá, e há informações que acabarão por chegar em muitos jornais a nível da região, é que um dos motivos que levou ao assassinato de Laurent Desire Kabila foi precisamente quando ele tenta refazer os contratos de exploração das riquezas a nível do Congo. Ou seja, no Congo Democrático existem dragas privadas. Cada líder rebelde, cada líder de uma milícia ocupa um determinado espaço. E o Congo Democrático, hoje e no futuro, sempre terá problemas desse momento, porque fez estudos geológicos, mesmo a nível do Google, já se podem encontrar esses estudos, que até na própria sede da cidade de Kinshasa existem commodities importantes que são fundamentais para o avanço tecnológico. Reza a história recente que em 2015, em 2012, o PlayStation 2 acabou por atrasar o seu lançamento porque havia uma instabilidade no Congo e não se conseguiu explorar o coltan para chegar até lá na fábrica de onde fazem os tais videogames para serem, portanto, comercializados. Mas é importante que nós saibamos que todo material, ou seja, quer os smartphones, os televisores, os tablets, os iPads que nós usamos, elas são usadas em função de uma matéria muito importante, que é o coltan. O coltan tem no Congo Democrático e cerca de 75% do coltan a nível do mundo está no Congo Democrático. Nós estamos a falar de cerca de 193 países a nível do mundo e cerca de 75% da matéria-prima que é usada para fabricar o smartphone
está no Congo Democrático. Vocês já conseguem perceber qual é a intenção de manter esse país instável e, por sua vez, continuar a ser pilhados. Pois é, um outro momento tem precisamente a ver que no Congo todos estão envolvidos no comércio. Quer dizer, do ouro, principalmente os generais, os ministros e mesmo até simples soldados. Há um elemento muito importante no Congo que é a impunidade, que os novos governos não conseguiram cultivar. No Congo Democrático, nos últimos dias de Mobutu, ele foi à França e trouxe a máquina de impressão de dinheiro e imprimiam o dinheiro num dos quartos de seu palácio e dava volume de dinheiros aos generais, né, e às pessoas que eram responsáveis pela sua própria segurança. Na verdade, o Congo era como se diz na gíria, a casa da mãe Joana, né? Onde qualquer um podia tirar desde que colocasse bem o chefe. Os principais clientes dessa exploração ilegais de recursos no Congo Democrático, obviamente, são os Emirados Árabes Unidos, o Líbano, a Índia, onde a Camemba apresenta que não há interesse em saber a proveniência do ouro. E segundo uma última avaliação das Nações Unidas, que foi feita em 2013, diz que cerca de 98% da exploração do ouro congolês foi ilegal. Ou seja, a receita perdida com essas atividades gera em torno de 6,7 milhões de ouro. 6 bilhões e 700 milhões de euros, é isso. É muito dinheiro que o Estado congolês não consegue ter e, por sua vez, não consegue aplicar políticas públicas, embora eu acredite que com esse dinheiro o atual presidente lá daria um outro destino, de certeza. Já para terminar, em conclusões finais, tenho apenas algumas recomendações a fazer que tem precisamente a ver com as melhorias das relações comerciais entre as províncias do Congo, tem precisamente a ver com a compra ilegal. Como eu tenho uma voz abençoada, eu vou falar assim. Conseguem ouvir-me? Sim. Ok, tem precisamente a ver com o Congo. O Congo tem um sistema político muito difícil de se estudar. Porque ele tem um parlamento com duas câmaras, uma câmara alta e uma câmara baixa. Entretanto, há decisões em sede do parlamento baixo, do Baixo Congo, que o presidente da República é impotente para mudar as deliberações que de lá saem, por um lado. Por outro lado, há determinadas regiões no Congo Democrático que são influentes do ponto de vista da riqueza. Um deles é a província de Katanga. E quando nós falamos de Katanga, vem uma memória, um nome muito importante, que é de Moisés Kapenda Tshombe, que na verdade foi um inimigo de alma de Lumumba, porque ele, desde o princípio, aliou-se à Europa, não é? E contra as suas políticas contrastavam sempre com as políticas de Lumumba. Por um lado, ele chamava Lumumba de sensacionalista, por outro lado, ele era um dos maiores vendedores dos minerais das províncias, daquela província considerada a província mais rica do Congo Democrático. De uma maneira geral, o Congo Democrático só está assim justamente por causa das riquezas que tem. Ou seja, enquanto o Congo Democrático continuar a ter essas riquezas, e tem, e continuará mesmo a ter, porque as suas reservas, quer de ouro, quer de coltan, quer de cobalto, quer de bauxite, quer de diamantes, quer dizer, são de tempo incalculável, ainda não sabe até quanto tempo continuarão a explorar, vai continuar a ser explorado. Agora, há aqui uma questão que deve ser levantada. A questão que deve ser levantada é aquilo que os precursores da União Africana pensaram, a unidade africana. O que acontece é que o Congo tem sido pilhado com colaboração das próprias lideranças africanas e com a política de deixa andar do povo africano. Lembram-se no documentário o que aquele jornalista falou? Imaginem na Europa 6 milhões de europeus morrerem sem ninguém dizer nada. Imaginem.
Isso não é possível. Não é possível. Não é possível que o Congo continue a ser pilhado. Não é possível que os nossos irmãos no Congo continuem a ser massacrados. Não é possível que ainda hajam pessoas aqui que dizem que Portugal é um país irmão, porque falamos a mesma língua, e o Congo é um país vizinho. Não é possível nós pertencermos ao mesmo grupo étnico e continuarmos indiferentes àquilo que se passa no Congo. Depois do documentário que Vossas Excelências acabaram de ver, vocês não podem ficar indiferentes ao que se passa no Congo. Viva o Congo, viva a África. Muito obrigado.